Bom, eu nasci em São Paulo, né, desde pequeno. Eu cresci lá na Zona Leste, no bairro da Turalvim, por Vila Nhocuné. Quando se fala Nhocuné, as pessoas não lembram, então a gente fala Turalvim. Fiz um ensino fundamental na escola particular, o fundamental 1 até o 8º ano, fiz uma escola particular lá, nesse bairro mesmo. Aí a gente tava se mudando aqui para Tatuapé, aí o 9º ano eu fiz numa outra escola particular aqui no Tatuapé, um pouquinho melhor. Mas aí no ensino médio eu acabei saindo da particular, eu entrei no ensino médio no Instituto Federal, na escola pública, lá perto do Shopping D, né? No Instituto Federal de São Paulo, de Tecnologia. Eu fiz ensino médio lá com um técnico integrado em eletrônica. Então eu fiz ele e tal, tinha alguns planos, né? ITA, Unicamp, USP, tinha todos esses planos de fazer faculdade. Daí entrou a pandemia, né? E como não, aí tava um negócio, aí a gente pesquisou, assim, cursinhos que ajudasse, ou né, fosse à distância, né, online, que ajudasse no ITA, na Unicamp, no coisa, e apareceu o quadro logo de primeira. E também como estava na pandemia, a escola estava, né, minha escola demorou para fazer o EAD e tal, então o quadro serviu bastante tanto para eu treinar pro coisa, até como reforçar o que a escola às vezes não estava com dificuldade de ensinar. Assim, eu já tinha planos de seguir alguma carreira de engenharia. Aí quando eu tive contato com a eletrônica no ensino técnico, aí eu tive a ideia de fazer engenharia elétrica. Aí eu pesquisei, assim, melhor faculdade de engenharia elétrica, assim, né, ITA, Unicamp. Aí eu tinha decidido isso já no 2º ano. Só que daí teve a pandemia, porque assim, na minha escola são 4 anos o ensino médio. 4 anos. Como é técnico, eles fizeram 1, 2, 3, 4 anos, juntando o técnico e o médio. Então daí foi no 3º ano teve a pandemia, mas já pensava nisso, de fazer engenharia elétrica e tal, então aí eu procurei o quadro para poder estudar. Eu diria que assim, redação, que assim, todos os meus professores, eles às vezes pedem de vez em quando uma redação, tal. Aí com o quadro eu tava entregando uma redação toda semana, tal, toda semana uma redação. Aí eu percebi que minha qualidade de redação melhorou muito, só de ficar... Porque quando o professor pedia, assim, faz uma redação aqui, uma redação ali, conseguia meus andamentos, mas às vezes na hora de escrever eu tava ruim. Depois de eu fazer várias vezes com o quadro, melhorou muito. Assim como também na parte de física e química, por exemplo. Mais em química, né? Que química eu sempre não tenho problema com química. Mas o quadro ajudou bastante nesse sentido. Não, assim, é química orgânica especificamente, né? Ficar olhando as formas estrutural e ficar dando nome para elas. Aí eu simplesmente não consigo aguentar química orgânica. Matemática sempre foi o que eu mais gostei de fazer. Que eu sentava, ficava fazendo cálculo e aí ia terminando. Ele sempre foi mais centrado, né, para estudar. E eu até pedi para ele falar, falei, filho, você fala a verdade. Porque o que aconteceu? Na pandemia, eu tenho 3 filhos, né? Ele é o mais velho. E os 2 menores estavam numa escola que rapidamente se adaptou ao ensino, ao ensino remoto. E a federal, ela demorou 5 meses para voltar. Então, assim, no 1º e 2º ano, ele estava super empolgado em Olimpíadas de Matemática e tal. E assim, a gente colocou ele no Kumon quando ele tinha 13 anos. Então, ele é concluinte, né? Ele concluiu o Kumon de português, matemática e inglês. Então, ele estava super animado, assim, com ITA, tal, tudo. Só que quando veio a pandemia, e a escola dele, assim, os irmãos estudando, e ele sem nada, eu falei, não dá para deixar esse menino sem fazer nada, né? E aí foi aí que a gente encontrou o quadro. Primeiramente, acho que ele foi da primeira turma de ensino médio, que, né, o Bruno... em 2020, o Bruno estava com aquela ideia justamente de ter essa turma de ensino médio para essa situação mesmo, né, de pessoas que estão sem o ensino médio dedicado, tal. Ele escreveu, né, sobre a gamificação, tal, e eu acho bem importante ele falar isso para que os outros alunos entendam, né, porque eu acho bem importante, né, e
E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, acho que saiu uma promoção, alguma coisa assim, do ITA. E como ele estava intencionado Da turma do ITA. Da turma do ITA, e aí ele trocou de turma. Ele trocou da turma do ensino médio para a turma do ITA. E nessa que ele trocou, ele perdeu o progresso dele. Da gamificação. Da gamificação. E aí foi muito ruim. Foi um balde de água fria, assim, né? Na questão do quadro, né? Ele vinha fazendo as redações e tal, mas foi muito bacana o quadro, esse apoio de fazer a redação e corrigir a redação, né? E ter esse acesso. E então, assim, a gente gostou muito da plataforma do quadro, né? Essa questão de esse incentivo, né? Esse incentivo que eles estão acostumados com essa questão de gamificação por causa de videogame e tal, tudo. Então, acho que é uma coisa que assimila bastante e faz eles estarem ali, né? Progredindo dentro da faixa. E aí eu vou ser muito sincera com você, né? Quando ele passou para ser... Ele até escreveu uma carta pra gente. Ele falou, olha, mãe e pai, né? Assim, eu não tô esperando passar em nenhuma faculdade esse ano, né? Vou fazer um ano de sabático e tal. Aí eu falei assim, meu filho, de sabático já basta 2 anos. 2021, né? Ele escreveu ali para outubro, um pouco antes dos vestibulares, das provas em si, ele escreveu uma carta que ele não estava com esperança nenhuma, tal, que ele reconhecia todo o apoio, tal, tudo. Eu falei, olha, então assim, só que se você não passar em não entrar em nenhuma faculdade, você vai fazer FATEC, porque a FATEC aqui em São Paulo, ela é por análise de currículo, né? Eu falei, porque assim, eu acho que faz muito... passar. Ele conseguia entrar, eu acho que vai, assim, faz muita falta o contato com outros alunos, né? Principalmente... Porque daí eles têm algum incentivo. Como ele não estava no ranking lá do quadro, então não tinha... Eu acho que o quadro consegue suprir isso através desse ranqueamento, né? Então não tem, sabe quando não tem alguém em que se inspirar ou se espelhar ou nessa competição saudável, né? E então quando ele passou para a segunda fase da FUVEST, assim, né? Ele estava até falando que foi a prova que ele estava mais tranquilo, porque era uma prova cada final de semana praticamente, né? ITA, depois Unicamp, depois Enem, depois FUVEST, né? Não, a FUVEST demorou um pouco, acho que mais um pouquinho demorou entre as outras. E aí eu sei que ele foi assim, né? Ele fez a FUVEST, todas as outras provas eu corrigi, ele chegava, eu corrigia o gabarito para ver se passava ou não, tal. E Unicamp e ITA a gente já viu que não ia para a segunda fase, né? Pelos acertos. E a FUVEST eu esqueci, né? Eu também trabalho com lançamento, então vocês que trabalham com isso também, né? Vocês sabem bem como é corrido nessa época e tal. Então eu tava em semana de lançamento, eu esqueci, passou. Quando veio o resultado, a gente falou, como assim? Foi ele que viu, ele falou, mãe, passei para a segunda fase da FUVEST. Eu, hã? Como assim, né? E daí que eu falei assim, então, filho, existe uma coisa que chama conteúdo programático do vestibular. Daí que a gente foi, olha, sério, daí que ele foi ver qual que era o conteúdo, e aí a gente tentou entrar no quadro, mas já tinha inspirado, e ele ficou com 2 anos de acesso à plataforma, né? Então, eu falei assim, não dá para me ligar lá pro quadro e falar, libera mais um mês para ele estudar para a segunda fase. E aí ele estudou, assim, ele pegou o conteúdo, ele viu vídeos, tal, alguns vídeos no próprio quadro, né? No YouTube, que o quadro tem lá no YouTube. Eu fiquei acompanhando porque a estrutura da aula eu estava acostumado e eu gostava de ficar assistindo. Aí ele assistiu vários vídeos do próprio YouTube, no próprio conteúdo gratuito do quadro, né? E sobre algumas matérias, tal, tudo, e aí ele foi fazer a segunda fase. E aí, assim, né, eu acredito que ele possa falar melhor, mas principalmente esse acompanhamento inicial de redação, porque, assim, ele até teve tinha um professor que dava alguns treinamentos de redação no ensino médio, mas
era bem pouco, assim, né? E aí agora, assim, ele teve uma boa base de redação no 9º ano, né? Então é muito pouco. Então, assim, em 2020, que ele se dedicou ao quadro e tal, fez os treinamentos de redação, mandou, tinha, né, a devolutiva, tal, tudo. Foi, assim, super importante para ele chegar. E então, assim, eu acredito que foi uma junção, né, do Kumon que ele fez desde 2013, dessa base do quadro e de milagre de Deus. É que foi assim, né? Porque assim, eu queria ter uma conversa séria com eles, né? Só que eu tenho 2 irmãos em casa. Aí nunca tem uma maneira de você ajeitar meu pai, minha mãe e eu pra conversar e os dois não ficar querendo saber o que tá falando, né? Aí então, por questão de privacidade, eu pensei, vou escrever uma carta, mandar, aí eles ler e pronto. Meus irmãos nunca vão ficar sabendo do que é. Um pouco de privacidade. Então foi a maneira que eu achei de ter uma conversa com eles e também ainda ter uma privacidade de não ficar meus irmãos se intrometendo em nada. A gente tinha pagado as taxas das coisas que eu ia fazer o vestibular e tal, mas que eu não me sentia pronto para nenhum deles, que eu não tinha nenhuma esperança de passar nem nada. Aí E então daí que eu, assim, eu não tenho coisa de passar, eu acho que eu vou ficar mais um ano, mas eu acho que é melhor ficar mais um ano estudando, porque daí, né, já vai liberar um pouco, eu posso ir em biblioteca, ter um pouco mais de, né, pegar num livro, estudar fisicamente, não só em vídeo, nem nada. Também talvez voltar pro quadro de novo, tudo mais. Aí foi nessa ideia, assim, que eu tava sem nenhuma esperança de passar em um vestibular. Tanto que eu fiz o ITA, não passei, o Unicamp não passei, o Enem não tem como, não é de se passar, né? Só tem a nota. Aí quando eu passei pra FUVEST, eu pensei, agora eu passei, né? Vamos até o final. Pra você ter uma noção, no primeiro ano que ele estava acompanhando, né? Tava evoluindo no quadro bem, ele tirou 760 na redação. Ele ficou, assim, super surpreso pela nota. Das 5 notas do Enem, que eu não esperava ir bem, era a redação. Ele não esperava, porque o pessoal de exatas, né, já não vai muito bem. Primeiro, ele estava na turma ensino médio. Então, ele ficou abril, maio, junho, julho, ensino médio. E aí, ele foi para o ITA em agosto, setembro, acho que é agosto. Então, esses 4 meses bem dedicados ao quadro levou ele a melhorar na redação a ponto de tirar 760. E aí, então, assim, nas outros 3 conjuntos, né, de matéria, ele tirou ok, assim, ali nos 600 e alguma coisa. Acho que só teve uma que ele tirou, que ele tirou 590, uma coisa assim. Português, Então, ele teve de média em 2020... É que considera com 21, né? 2021, 667 de média. E aí, esse ano, né, em 2021, que ele quase não pegou no quadro, a redação baixou para 600, por exemplo. Caiu bastante, e aí acabou que a média nas outras notas ele até melhorou. Ele melhorou uns 20 pontos. Também ele teve algumas aulas no ensino médio de algumas matérias que ele não conhecia mesmo, né, no terceiro ano. Então, algumas matérias de física, de química, ele tinha. Matemática ele sempre vai bem, porque como ele concluiu o quadro, ele já viu até diferencial, né, integrais e tal. No Kumon, assim, eu já tenho o básico de engenharia. E aí, então, mas física, química, biologia, tal, ele teve mais matérias no 4º ano. E aí a média dele, então, esse ano no Enem, baixou. Tanto que, assim, eu olhei nas simulações de SISU, em São Paulo ele não conseguiria ficar, teria que ir para algum outro lugar, tal, e isso porque é de escola pública, né?
Então, assim, quando ele se dedicou bem ao quadro, ele viu o resultado, né? E aí você perguntou a respeito da carta, né? Quando eu recebi. Primeiro, assim, a gente percebeu o que acontece. A galera ficando em casa esses 2 anos, ele estuda muito, ele assiste muito vídeo de conhecimentos gerais, ele gosta muito de música e tal, de música clássica, então ele estuda violão sozinho, então ele vai procurar sobre teoria, tal, tudo. Mas eu sempre brincava, meu filho, que esse conhecimento faça você passar no vestibular. Porque a gente, como mãe, estava vendo ali um tempo despendido com uma coisa que seria um hobby ou uma amenidade, né? Não que ele ficasse assistindo, por exemplo, o meu filho do meio é 2 anos mais novo, então tem 2 anos menos de maturidade, né? Eu sempre falo isso para eles, eu falei, vocês têm que entender, seu irmão é 2 anos mais novo, vocês já passaram por isso, né? Então, eu vi assim, o tempo, ainda mais todo mundo ficando em casa, eu vi o tempo despendido, porque às vezes quem tá ali assistindo nem percebe o tempo passando, né? Com certeza. O tempo despendido com uma amenidade que poderia estar sendo aproveitado dentro da plataforma, por exemplo, né? E que se tivesse, estaria assim seria muito mais, poderia passar no ITA, ele tem total capacidade para isso, né? De ITA, Unicamp e tal, tanto que passou na Poli. Então, essa semana nós fomos lá, né, no campus da USP Butantã, né? E aí eu falei assim, eu acho que não caiu a ficha ainda. Principalmente porque tá deserto ainda, né? Tá tudo deserto. A gente foi essa semana justamente para que não tivesse ninguém, assim, para reconhecer o ambiente e tal. Se bem que a gente mora longe da USP, né? Em São Paulo a gente mora na Zona Leste. Nós moramos no Tatuapé, mas ainda é Zona Leste. É começo, assim, da Zona Leste. E a USP é na Zona Sul, né? Só que é muito bom, porque eu falei que quando eu morava na Zona Leste também, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu nem fiz vestibular na FUVEST, porque era tipo 3 horas de deslocamento se eu pensasse em fazer vestibular lá, né? Dentro de São Paulo. E agora tem um metrô da linha amarela. Então, assim... De metrô são 30 minutos. De linha vermelha são 16 minutos até a Estação República. E da Estação República até o Butantã são 13 minutos. Então, de metrô são 30 minutos. Aí lá no Butantã pega um ônibus circular, né? Da própria USP. E aí a gente, acho que deu 8 minutos, né? Até em frente à Poli. Então... assim, a gente fala que é muito... Assim, acho que Deus faz as coisas no tempo certo, né? Porque, assim, a gente sempre priorizou muito o estudo, né? Então, eu gosto muito de estudar, meu esposo gosta muito de estudar, e a gente sempre priorizou muito, assim, sempre a gente apoiou, né, o estudo. Tanto que os meus outros filhos também fazem Kumon, né? E uma estratégia muito boa, assim, que a gente vê... Quando ele estava no 9º ano, teve uma reunião de pais. Ele estudava em escola particular, né? Nessa escola que é um pouco mais forte. E aí teve uma reunião de pais que um consultor de educação falou, olha, vocês precisam falar para os seus filhos estudarem, porque... vai cada vez ficar mais difícil quem é de escola particular entrar em universidade pública, porque por causa das cotas, tal, tudo, né? Eu falei pro meu esposo, então vamos fazer o ensino médio em escola, numa boa escola pública. Porque se a gente olha as médias do Enem, né, as médias do Enem de escola... assim, a federal e algumas ETECs aqui em São Paulo, elas estão muito próximas do ensino médio de escola particular. Saiu a primeira fase, aí ok, tudo certo, vamos estudar. Saiu a segunda fase, eu tava dormindo na minha cama, tranquilo.
Achei minha mãe, filho, você vai... Não, eu cheguei chorando, né? Porque eu, sinceramente, quando eu era jovem, assim, sempre gostei de estudar, tal. Eu fiz ensino médio técnico, né? Eu fiz o médio, chamava processamento de dados na época, olha, foi ontem. E eu fiz, então assim, eu tinha vontade de ter estudado na Federal na época, e na Federal eu não tinha conseguido. E aí ele estudou na Federal, né? E aí, USP é uma coisa assim, nossa, é um sonho. Ninguém na minha família estudou na USP até hoje, né? E aí... E aí, assim, ele ter passado, assim, ver o nome dele na primeira chamada, né? Porque, assim, eu tenho uma agenda aqui que tem todas as datas da primeira, da segunda, da terceira, da lista de interesse, todas as datas, né, do calendário, eu já tinha deixado de SISU, já tinha deixado para verificar, né? E aí foi o maior prazer apagar tudo aquilo, né? Que meu Deus, não tenho mais que me preocupar com isso agora, né? Foi um alívio, foi uma surpresa, assim. E a gente agradece muito, assim, a gente agradece primeiramente a Deus, né? Ele é uma pessoa muito responsável, o Jobel, né? Então, no período da pandemia, né? Até mesmo com relação aos trabalhos na igreja, a gente é muito frequente, né? Na congregação que a gente pertence. Então, ele foi muito responsável. Assim, tanto era como se não tivesse acontecido nada, a gente participava dos cultos aqui em casa, e quando voltou com restrições, ele toca violino. Então, ele somente podia tocar os violinos. Teve cultos que tocou ele e um senhorzinho, um amigo nosso bem velhinho, sozinho, que mora em frente à igreja. Então, ele levou muito sério, né, essa questão de... Aí eu falo assim, nossa, Deus viu, Deus foi muito justo, assim, né? A gente vê que se fala, se esforça que eu te ajudarei, né? Esses 1.100 exercícios não foram em vão, né? O tanto de anos que ele fez de Kumon, essa preocupação final aí dos 20 dias, 20 dias praticamente entre... o resultado da segunda fase, aí foi logo em seguida tem as festas, né, que daí ninguém faz nada, tal, tudo, e aí logo em seguida, quando começou o ano, 20 dias para você estudar para a segunda fase e olhar todo o material, né, que vai passar ali. Ele é muito tranquilo, né, tem hora que você tá infartando e ele tá... Eu já tinha trabalhado com outros jovens, né, principalmente com uma jovem específica que ela já, assim, e tenho histórias na família de primas, assim, que fizeram 6 anos de cursinho, tudo bem que era medicina, né, mas assim, sabe, aquela tensão, aquela ansiedade para fazer o vestibular, e mas estudava assim, todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, sabe, eu vi a tranquilidade dele, eu falo assim, meu Deus do céu. Tanto que ele comentou. Eu falei, Senhor. O pessoal fala que, né, principalmente esses jovens que eu tive contato, eles falam assim que eles sabem a matéria, mas que naquele momento ali da prova o nervoso é tão grande. O famoso branco. Que eles não sabem por onde começa, por onde que se envolve e tal. E aí eu falei, meu Deus do céu, e esse menino nem assiste o seu. Mas assim, foi ótimo para aprender que cada pessoa é uma pessoa mesmo, tal, e ver que é possível, né, e acreditar mesmo, né, a gente às vezes a gente fica, mãe é fogo, né, às vezes o filho fala, mãe, eu tô fazendo, tal, tudo, e você tá com o parâmetro da outra pessoa, que nem você falou, né. Assim, parece que foi ela que passou, não foi nem eu, de tão empolgada que ela tava no dia que saiu o resultado. Mas assim, eu tava dormindo na minha tranquila, aí chegou ela,
Filho, você passou. Não, eu chorava, né? Aí ele falou, mãe, fala logo se eu passei ou não passei. Porque ela você tá falando de mim. Ela tava soluçando assim. Eu falei, sim ou não, por favor. Aí ela falou, aí eu passei, eu fiquei assim, quem não fica feliz, né? Mas eu fiquei assim, pô, agora entrei na USP, agora vou ter que, aí já me preparar para o ambiente da USP. Com certeza. Eu fiquei assim, pô, aí ela bate aquela certa ansiedade, né? Que você tem que ir de transporte público, né? Assim, embora não vai ser meia hora, 1 hora mais ou menos de transporte, aí tem que pegar de manhã, que vai estar cheio. Aí tem lá, o campus é gigante. Meu Deus. Coitado, eu também acho que ele ficou um pouco traumatizado. Porque assim, quando a gente já foi umas 3 vezes assim passear, embora seja longe, é do lado do Butantan, né? Do Instituto Butantan. Sim, o Butantan que foi várias vezes. O Instituto Butantan é uma delícia ir lá passear, tanto para passeio quanto para conhecimento e tal, né? Então a gente já foi lá umas 3 vezes no Butantan e uma das vezes a gente foi visitar o campus da USP. Teve uma vez que eu participei de eu e meu esposo, a gente participou de uma corrida lá, bem perto, na raia olímpica, né? Então é bem perto da onde é a Poli. E então, assim, a gente, quando uma vez nós viajamos para Ribeirão Preto, a gente visitou o campus da USP lá em Ribeirão Preto, até no sentido de incentivar eles, né? Olha, o que você pode fazer parte, Ribeirão né? Preto ou Ouro Preto? Ribeirão Preto. Ah, certo. Em Ouro Preto a gente foi no de Minas, né? Na UEL. Nós fomos, nós fomos na UEL. Okay. Isso. Mas a gente foi em Ouro Preto, fomos lá no campus da Federal de lá, que é... No campus não, né? Tem um museu de Minas, que é muito legal, assim. Tem todas as... o campus de faculdade a gente já visitou vários, né? Por exemplo, lá em Ouro Preto, a gente nem... Assim, não era nem visitar as igrejas que era o objetivo, era visitar a primeira Casa da Moeda, que é lá em Ouro Preto, e visitamos ali a Praça Tiradentes mesmo. A parte que cai no vestibular. E fomos nesse instituto, acho que é Museu de Minas, mas é um museu que tem todas as exemplos, amostras de pedras com a notação química de cada uma delas, né? Então a gente foi assim, despretensiosamente, e daí, como é que tira esses moleques de lá? Porque aí eles já conheciam um pouco de química e começaram a ver, nossa, foi muito gostoso, né? Aí essa parte de química eu gosto. Aí quando começou a orgânica, aí foi... Aí você desistiu, né, já? Não, então, e aí nós fomos na USP, né? Lá tem um museu de anatomia, tem um museu de oceanografia, só que o de oceanografia a gente ainda não conseguiu ir, que estava fechado. Mas aí, terça-feira, nós fomos lá. Terça-feira agora, essa semana. Assim, toda vez que a gente foi pra lá, a gente foi de carro, né? E aí a gente... E outra, né, também. A Federal não é 10 minutos daqui de casa, né? Então, ele ia de manhã com o pai dele, de carro. Era caminho pro trabalho do meu pai. E aí, na volta, ele voltava de ônibus, mas era 10 minutos de ônibus. 10, 15 minutos, né? Sim. E aí nós fomos até lá, até para ver... Assim, toda vez que a gente foi de carro para ver algum museu, ver alguma outra coisa. Eu passei. Foi a primeira vez que foi para assim, aqui você vai estudar, aí aqui você vai comer, aí aqui você tem outro prédio que você vai estudar. A gente fez os trajetos a pé. E daí ele falou, a gente chegou morto de cansado, tanto ele quanto mas eu falei, filho, você vai ter, e lá você tem o cartão que não paga, né? Então, por exemplo, quero ir almoçar lá na Química, pega o ônibus e vai, né? Não vai precisar andar, né? A pé. Sim. Bom, assim, da minha parte, eu posso falar assim, faz a redação, porque vai treinando, porque isso é o diferencial. Outra coisa é melhor você passar 1 ano estudando do que você ficar mais tempo, né, não passar e ficar tentando várias vezes. Assim, que as pessoas, às vezes eu vejo que assim, elas vão fazendo, elas demoram para cair a ficha que tem que levar a sério o negócio. Acho que é só para completar tempo na semana e ver se vai. Não, leva a sério desde agora. Porque senão aí mais tarde... Aí não vai, aí fica triste, aí tenta de novo, aí vai direto.
As pessoas sempre pensam, tipo assim, que a vida vai acabar com 20 anos, né? É fogo. Eu entendo esses jovens. Você vai direto, vai perder só um ano. Você ainda vai ter outros 70 pra frente, que vai ter coisa pra fazer. É tranquilo. Depois que você passa, aí você pensa, a melhor parte de você passar na faculdade, você não vai ter que mais estudar pro vestibular. Primeiro que foi assim, acreditar que a gente nunca tinha pensado em cursinho online. Na verdade, assim, até eu trabalhei com 2 jovens e uma delas estudava já para vestibular e ela fazia uso de plataformas online. Mas, assim, eu nunca tinha visto como que seria um acompanhamento mesmo, como que faria essa progressão, né? Como que seria essa progressão? E aí, quando eu conheci, né, quando a gente conheceu o quadro, e foi através da internet mesmo, né, de tráfego bem feito, parabéns. Sobral, grande Sobral. E foi muito bom, muito bom. E assim, então, o que eu falo para as mães é que a preocupação como mãe é muito menor deles estarem estudando em casa. Tanto preocupação quanto gastos mesmo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, os cursinhos estão todos na região da Paulista. Então, seriam todos, sabe, pelo menos uns 40 minutos de deslocamento, 1h30 por dia, que esse aluno ele ganha para estudar, ou para descansar, ou para alguma outra coisa, né? E gastos com comida, e assim... Gasolina, o transporte... ou preocupação com segurança mesmo, né? Segurança, tal... E tendo uma plataforma que te promove o progresso, né, que faz essa interação, que tem essa interação, eu acho que hoje em dia eu tenho 2 filhos menores e assim, eles nunca fariam um cursinho presencial. Eles precisando fazer o cursinho para entrar na faculdade, eles vão fazer o quadro, vão fazer alguma coisa online, porque... Não é a turma que te puxa para frente, é você que tem que se puxar para frente. Exatamente. E então, mães que estão por aí, vale muito mais a pena, né? O custo-benefício e o acompanhamento que tem, né? Tem as turmas que tem as monitorias, inclusive, e tal. Então, vale muito a pena. Você tá com seu filho em casa, né? E outra, tem muitas pessoas que a cidade onde mora não tem essa oportunidade, às vezes a pessoa vai para outra cidade para fazer cursinho, e esse tempo faz falta, né? Esse tempo de deslocamento, às vezes 1 hora, 2 horas. Eu lembro de uma amiga nossa que, estudando para medicina, acordava às 5 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite para fazer cursinho. Então, que nem, como você falou, às vezes fica sem vida social, às vezes fica... E isso faz falta, né? Na verdade, faz falta, mexe com o psicológico, mexe com o emocional do jovem, né? Da jovem. Então, é muito importante. Eu acho que quanto mais conseguir... Eles já têm que estudar, tem que fazer os exercícios e tal, mas o quanto mais você puder economizar o tempo deles, né? Principalmente com trajeto... E em casa ter uma alimentação saudável, aí você consegue controlar mais essa alimentação saudável do que na rua, né? E então é um conjunto de fatores, né? O apoio psicológico, o apoio emocional dos pais, tá sempre perto. Eu sempre acompanhava a plataforma de estudos dele do quadro, né? Porque os pais podem ir lá acompanhar, ver se tá dentro das metas semanais. E o que é muito legal é que as metas semanais são eles que montam, né? Não é uma coisa assim. Então, assim, se é aquela pessoa que quer estudar 10 horas por dia, ela vai montar uma meta lá de 10 horas por dia. Mas se quer estudar 4, né? A gente combinou estudar o mesmo tanto da escola. Como estava sem aula, a gente combinou de estudar o mesmo tanto da escola. E aí, quando ele foi montar a divisão lá, ele que montou, tal, a gente... Organizar cada matéria. A gente tá no sentido não de fazer as coisas por ele, né? A gente tá no sentido de orientar, dar as ferramentas, orientar, apoiar e motivar. Não fazer as coisas por eles, né? Porque senão a gente tem que criar filho pro mundo, né?
E assim, a gente sempre teve uma parceria muito grande, a gente conversa muito, né? Ele estava sem fazer nada, porque a escola demorou 5 meses para se adequar. Então ele super gostou, e era mais ou menos, eu falei assim, olha, procura fazer o mesmo horário que seus irmãos estudam, né? Eles estudavam de manhã, então, pra gente manter aquela rotina, né? E eu particularmente, assim, eu não digo que toda mãe precisa fazer isso, tem mães que não é a realidade delas, mas que nem ele falou, as pessoas, os jovens acham que a vida vai acabar com 20 anos, eles acham mesmo, eles acham que se eles não resolver a vida até 20 anos, acabou. E as mães, muitas vezes, eu como mãe, eu falei assim, gente, se eu precisar de 80 anos, dedicar 20 anos ao desenvolvimento dos meus filhos, eu consigo tirar o atraso depois. Então, eu fiz uma transição de carreira para estar perto deles, né? Então, quando nasceu meu segundo filho, eu saí da área corporativa e fui procurar alguma coisa que pudesse trabalhar em casa e próximo deles. Então, hoje eu sou estrategista digital, eu trabalho home office, mas assim, para mim, eles são a prioridade, né? Desde que de pequenos, assim, então é muito importante. E outra, essa questão de fazer o cursinho online, às vezes essa 1h30, 2 horas, 3 horas de deslocamento é uma atividade física que eles conseguem colocar, que é muito importante fazer também, porque não adianta passar no vestibular e tá com a saúde um frangalho, né? E tá desnutrido, desidratado, tá desvitaminado porque não comeu direito, não dormiu direito, né, tal. Então, acho muito importante.